Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio, o episódio 8 do Entre Beats. Eu sou o Ivan e comigo tenho o Mike, Olá pessoal. L Knight. Hoje estamos a gravar na minha casa. Eu deixei o carro aqui Está... à porta. Desculpa, esse é o meu carro. Eu é que fui à tua casa e Ai, tive que ai, ai, deixar ai, aí o ai. carro. Pois. O meu está na garagem, é um EB110. Mas pronto, hoje vamos gravar aqui neste cenário. Ali à porta está o jardineiro a espreitar, só agora é que eu reparei. É o gajo, o jardineiro, que trabalha para mim, anda de Porsche Carrera, não é mau. Um Porsche 959, é mais daqui da altura dos 90s, Test Drive 2 e caralho. Ok. Pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos falar um bocadinho do que é que também temos andado a fazer em 2020, neste first quarter, vá, digamos assim. Pessoalmente, pá, tem sido bué da produtivo o ano 2020 para mim em termos de jogar jogos, acabar jogos, novas experiências com jogos, whatever. Selecionei aqui algumas coisas, não quer dizer que sejam os jogos favoritos que eu joguei este ano ou os piores jogos que eu joguei este ano, não. O que eu selecionei acaba por ser um conjunto de experiências diferentes que tive em 2020. E o Mike escolheu todos os piores jogos que ele jogou em 2020 e as piores séries, não foi, Mike? Foi exatamente isso. Aliás, um bocadinho pior do que isso. Portanto, foram as piores séries das. Foi pior. Não consigo. Pá, foi pior mesmo. As mais terríveis das horríveis. Alright. Um, e pronto, nós vamos passar de imediato para isso, ok? Mike, queres começar? Sim, vou começar. Então, vou começar pelo o melhor jogo de sempre. O episódio passado tivemos a falar de N jogos fantásticos. Este pá, dá 40-0 a qualquer um deles. Estamos a falar de Resident Evil 0. Oh, God. Oh. Epá, pronto, não é assim tão mal, ok? Confesso que estava à espera de um bocadinho pior. Um, nós jogamos com a. Estava a vir Jéssica, mas ela não se chama Jéssica. Man, Ela é. o problema é que eu achei que ia ser bom quando joguei há pouco, tipo há Pois, 2 ou 3 não, anos. realmente não é assim, é um bocado desinteressante. Repara uma coisa, não é tão mau quanto isso, ok? O que é que eles tentaram Hum, aqui inovar? Tentaram inovar na questão de fazer a troca de personagens tipo em direto, ok? Porque sempre se jogou, ou quase sempre se jogou Resident Evil com duas personagens. Jogas uma parte com uma personagem, depois outra parte com outra, isso right. desde o primeiro. Eles fazem aqui isto com um twist de carregas num botão, acho que é o R2 do comando da GameCube, e passa logo automaticamente para outra personagem. Mas vamos lá ver aqui uma coisa. Isso depois acabou por ser bem aproveitado num outro jogo que foi GTA V. Hum, Mas nada vá. a ver. Então. Resident Evil 0. Não acrescenta nada. E sinceramente, eu não estou muito habituado à GameCube. Jogando uma GameCube pela primeira vez o ano passado, ok? Portanto, eu não estou muito habituado àquele comando, não estou muito habituado àqueles tipo de controles. Ainda para mais, eles têm uma péssima decisão que é manter os tank controls naquele comando. Ok, podes jogar com as setinhas, mas basicamente é o analógico que te é proposto, ok? É o que Hum, pelo menos que o comando puxa Pois com mais, tank controls convida é um mais bocado a ser usado. estranho. Só E uma de cena, eu resto, por acaso acho que o comando da GameCube é bastante confortável, meu. epá, não sei, ou então o meu tem algum problema. Por exemplo, os triggers, aquilo parece que dá ali um estalo em que sentes a vibração do trigger. Não é assim muito fixe, não sei. Não gosto muito. Não sou grande fã, confesso. Curti de jogar o Luigi's Mansion naquele comando, mas já o Super Mario Sunshine não foi também a melhor experiência de todas. Contudo, Resident Evil 0 é boa genérica. Achei tipo um jogo bem desnecessário. Tentam abordar uma cena que não acrescenta nada à história, tipo, antes de tudo acontecer, bem, depois parece um bocadinho naquela de há sempre mais qualquer coisinha antes,
como a cidade já foi destruída, parece que não dá para fazer mais nada em Raccoon City, claro, né? Aquilo foi tudo que usares. E tentam ir buscar mais uma coisinha antes e outra coisinha antes. Acho que essa parte devia ter acabado no Code Veronica. Uhum. Pá, só para acabar a cena sobre Resident Evil 0, eu lembro-me de jogar quando saiu a Origins Collection da PS4. Phonics, adorei o port do primeiro, que é o da GameCube. O remake da GameCube, remastered na PS4. Epá, adorei. E logo a seguir, como gostei tanto desse, pá, curti mesmo bem, fui logo ao 0. Foi que desilusão. Fiquei muito desiludido. Pronto, acabei por acabar o jogo, mas foi daquelas cenas em que disse: Já me bem, nunca lembrei, mais estava a dizer vou que era Jéssica, não, pegar é a nisto. Rebecca. É a Rebecca, sim. É muito interessante ela, meu. É. Em termos de character. Yeah, pá, também não curti nada do jogo e acho que a cena dos dois personagens era completamente escusado. Acaba por trazer mecânicas novas, mas que não são bem-vindas, portanto. Enfim. Alright, so Your vou, turn. vou começar pelo primeiro. Não é um jogo, são dois, mas é a mesma série. Pronto. O ano passado, um dos jogos que estava mais alto no meu top, do top 10 de jogos que eu gostei de jogar no ano passado, foi o Ace Combat 7. E eu desde então fiquei com aquele bichinho de experimentar os outros jogos da série. E neste momento, até agora a março, e já tenho o terceiro para jogar, graças ao Mike. Mas já acabei tanto o Air Combat como o Ace Combat 2. O Air Combat, que é o primeiro Ace Combat, pronto, chama-se Air Combat. Whatever Nós reason. europeus gostamos de ser diferentes. Claro, why not? E depois acabamos por meter outra vez Ace Combat no segundo. Uh, ok, Faz todo o sentido. completamente. Desculpa? Porque faz todo o sentido, Faz, né? faz, faz todo sentido, yeah. Completamente. Faz tanto sentido como estar um casaco branco em cima de um F40, estás a ver? Sem mexer. Sim, ainda ninguém foi lá fechar a porra da porta. Pô, Mas não, e o pronto. gajo está ali à porta a espreitar e ainda não se deu ao trabalho. Mas pronto. Também quando eu for para dentro está fedido comigo. Mas. Ok. Sobre estes dois jogos, o Air Combat e o Ace Combat 2, nada a ver com o Ace Combat 7, né? Como seria de prever. São 4 gerações de diferença e para aí 15 anos, são 14 anos de diferença, desde o Air Combat até ao Ace Combat 7. Estes são os dois primeiros da série. A grande diferença e uma das coisas que eu gostei menos nestes dois jogos foi a liberdade de movimentação com o avião. Ou seja, é um bocadinho restrito o tipo de manobras que nós conseguimos fazer. Desculpa, não, disseste 14 anos? Não, amigo, são 24 anos de diferença. Right, esquece. 24, yeah. Tempo passa, desculpa. Yeah, never mind, 24, como é óbvio. Matemática está-me a falhar. Mas, como eu ia dizer, as movimentações que nós podemos fazer com o avião ainda são bastante limitadas. Não tem nada a ver com o Ace Combat 7. E eu quero muito acabar o terceiro para passar finalmente aos da PS2, porque eu acho que o terceiro vai ser mais ou menos dentro desta linha, até porque penso que seja uma espécie de limitação do sistema, o tipo de jogabilidade que ainda aqui existe, em que basicamente o nosso avião só pode fazer isto, pronto, fazer isto, mandar mísseis, é muito restrito, mas eu acho que o Ace Combat 3 ainda vai ser mais ou menos a mesma coisa, e por isso quero acabar o terceiro para passar finalmente aos da PS2, porque acho que já vai ser uma coisa completamente diferente na PlayStation 2. E então, quero fazer isso. Mas pronto, são jogos simples, são jogos fixos, são meio arcades, são jogos pequenos, cada um tem tipo 2 horas e meia, 3 horas de jogo por aí. O 3 não sei se é maior ou não, mas vou presumir que vai ser mais ou menos dentro dos mesmos moldes. Mas pronto, eu nunca joguei muitos jogos de aviões e estou a curtir de jogar a série Ace Combat e vou continuar a jogar nos próximos meses conforme for dando tempo. Já agora duas pequenas notas em relação à série Ace Combat. Realmente foi bem interessante o ressurgimento da série com o sétimo episódio, que não é sétimo, eles lançaram mais coisas entretanto, mas o Ace Combat 7 acho que deu um boost brutal, sobretudo por causa do VR, acho que eles apostaram muito bem e aquilo estava muito bem feito. É incrível, é incrível. E não foste o único a ter essa opinião, acho que foi de uma forma geral, toda a gente que jogou o jogo adorou. E eu que experimentei em casa também curti bué.
E em É relação impressionante. ao primeiro Air Combat, é para mim, talvez, juntamente com o Tekken, o melhor jogo da primeira série de jogos a ser lançado na PlayStation 1. Acho que o Air Combat é aquele que tinha, porque esse que tu tens aí, que jogaste, Uhum. foi mesmo de lançamento. Sim, 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 sim. Aliás, Pois. se tu pensares em termos de show-off de hardware, acaba por realmente dentro do lançamento, a par por exemplo, com o Tekken, de ser um dos jogos mais impressionantes. Se bem que tinhas outros, por exemplo, o Jumping Flash, também é um jogo muito impressionante para um jogo de lançamento. Mas tens razão, epá, é um jogo impressionante. De Pá, é todos muito os que fixe. joguei, atenção, também estou a falar. Por exemplo, o Ridge Racer não acho que tenha acrescentado assim tanto. Apesar de na altura aquilo, atenção, era bom, ok? Yeah. Impressionava. Mas acho que o Rayman também foi de lançamento, se não estou em erro, não foi? O Rayman, yeah. Acho que sim. Portanto, o Rayman, É de vá, o Rayman lançamento. acaba por ser, se calhar, de todos dos que Mas o falámos, o Rayman melhor, mas não é 3D, estás a ver? Não tem aquela cena edgy. sim, New mas Tech. notas, sim, mas é um 2D que tu notas completamente a diferença em termos de Sim, paletas e sim. de É animações e totalmente tudo um mais. 2D 32 bits. Yeah. Ah, Mas acho que foi porque eu joguei já o Air Combat muito mais tarde e até acabei por ficar bastante surpreendido com a qualidade gráfica do jogo para um jogo de 95. sim, não é mau. É simples, ok? Não tem nada do outro mundo, mas não é mau. E o Ace Combat 2, uma das coisas que eu mais notei foi a tentativa de fazer construir um ground melhor. Como é que se há de Uhum. dizer? Sim, fazer O terreno. uma superfície, A trabalhar um bocadinho superfície do mais a terreno. superfície Trabalhar de terra. mais, dar-lhe mais relevo, pá, tá bastante mais fixe nesse aspecto. Já agora, queria mostrar-vos uma coisa. Manuais à antigamente. Isto é o manual do Air Combat. É enorme. Ahm, Isto tem quantas páginas? 164 páginas. Depois já começámos a diminuir, mesmo na altura da PS2, com o do Ace Combat 2, que mesmo assim, da PS1, que mesmo Uhum. assim o Ace Combat 2 já é enorme. E tem 100 e... Não diz. Tem 100 e não diz, mas pronto, é mais pequeno. Se vocês puserem assim, there you go. Pá, eu lembrei-me de tirar só porque estava com as caixas na mão e eu, fónix, estas caixas são bué da pesadas, meu. Que manual enorme. Ok, é isso. Os primeiros Ace Ok. Combats. Então, se me permites, vou passar aqui à minha próxima experiência de 2020. Uma experiência ainda mais antiga que a tua, de 95. Este primeiro Tetris foi uma autêntica surpresa. Nem estava previsto eu jogá-lo. E nem foi a primeira vez que joguei um Tetris, ok? Acho que toda a gente jogou pelo menos naqueles que eram comprados nas lojas dos 300, que estava na gaveta da casa de banho, ao pé da Sanita. Um, mas, epá, comprei este Tetris porque não o tinha na coleção e queria. Por questões de colecionismo. E o que é que acontece? Chego a casa, faço a vistoria normal, vejo se o jogo está a funcionar, está tudo ok, jogo um bocadinho, perco e penso: deixa só tentar mais uma vez, porque perdi assim logo muito rápido. Tipo, pô, e ganda tanso, deixa lá tentar mais uma vez. E já correu muito melhor a segunda. Disse, epá, mas consigo fazer mais uns pontinhos, deixa-me tentar mais uma vez. E passou-se 1 hora e meia disto. E acabei por ver um ending screen. Disse, o que isto tem ending screens? Não sabia. Depois fui investigar, tinha mais ending screens, então tentei depois fazer os pontos. Fiz isso muito rápido. Mas epá, andei para aí umas 3 semanas, ia para o trabalho, ficava no carro, tipo, a fazer tempo até entrar. A jogar sempre um bocadinho, até quase que fazia de propósito. Vou hoje sair mais cedo, porque preciso ir mais cedo. Yeah. Beber um cafezinho, está descansado, não sei o quê, qual café, qual cigarro, qual seja o que for. Estaciona Acabava o por carro. ficar no carro e lá ia eu. E tive que me obrigar a deixar de jogar porque chegou um ponto em que eu disse: eu estou a ser estúpido porque eu estou a perder bué de tempo com uma coisa que é sempre a mesma cena. Já estava-me a sentir aquela questão do vício, que Hum. se calhar já não estava aí para caminhos muito saudáveis. E tive que me obrigar a pensar assim: ok, Nuno, tu tens mais Tetris daqui em diante. Tens o Tetris 2, tens os jogos Tetris noutras plataformas, podes explorar isso, acrescenta ao teu backlog, à tua playlist
e vais jogando à medida que for oportuno, e experiências assim toda a história de Tetris dessa forma, e escusas estar agarrado a um jogo Game Boy quando tu tens coisas de PS4 e vai sair jogos excelentes Opa, este ano, e acho que não há necessidade de estás agarrado a um Game Boy. mas isso dos jogos que não têm fim é complicado. Eu, por exemplo, já tinha partilhado contigo que, para além do Tetris, o outro que me faz bem isso é o Lumines, e agora nos últimos tempos foi o Tetris 99, em que não dá para parar de jogar, é impossível, é muito complicado. E é os jogos online. Epá, eu percebo o teu feeling, que é, pá, eu tenho mais que fazer. But it's just so good. Yeah, yeah. É Pá, mesmo extremo. Não, e o engraçado disso é que foi uma surpresa. Ou seja, para já foi por acaso, ok? Se eu não tivesse me dado na telha para querer concluir aquele negócio ou para fazer aquela troca. E até porque nem fui eu à procura do jogo, foi alguém que me sugeriu. Foi o Ricardo Passos, até. Que quis umas cenas que eu tinha e perguntou: Olha, não queres nada em troca? Ou tipo, em vez de estarmos aqui a negociar um preço, eu disse: Claro que sim, o que é que tens? Ele disse: Olha, Tetris por acaso não tenho, porque não? E foi assim, estás a ver? Foi muito, yeah. não estava nada à espera. Epá, e só para finalizar aqui com o Tetris, mais até por falar do Game Boy, o Game Boy tem sido uma caixinha de surpresas. Todos os jogos de Game Boy que tenho jogado, e eu vou sempre à espera daquela de pá, é um sistema 8 bits, mas muito, muito limitado. Aquilo é quase um 4 bits do que um 8. Yeah. E tenho tido surpresas tão boas, tenho jogado coisas tão fixe. Se bem que também tenho jogado algumas coisas de Game Boy Color e o Game Boy Color já sim é mais Era diferente, avançado. sim, sim. Mas mesmo de Game Boy tenho tido surpresas fantásticas. O Wario Land 2, o Zelda, o Link's Awakening, que para mim, aliás, estes dois são os melhores jogos de Game Boy. Joguei agora o Oracle of Seasons, o Donkey Kong Land, aliás, do Game Boy, é fantástico. Estou a falar só dos últimos jogos assim Só uma que cena, joguei. já jogaste o Super Mario Land 2? O Claro, Six isso Golden foi. Coins, já? Ok. Aliás, Yeah, tu já jogaste, foi o yeah. primeiro jogo porque eu tive um Game Boy na altura, Yeah. foi o primeiro jogo que joguei. Aliás, mentira, o Pokémon Blue foi o primeiro jogo, mas pá, à parte do Pokémon, depois foi o primeiro jogo que acabei por ter, e sim, é muito bom. Fogo, adoro. É E bué o da fixe. primeiro é. Nha. É. Nha. Yeah. O 2 é tão melhor. Yeah. Sim, mas portanto, tem sido uma caixinha de surpresas e estou a curtir bem da experiência que tenho tido com o Game Boy. Yeah. Alright. Então, o próximo para mim vai ser relativamente rápido. Vai haver aqui alguns jogos da Mega Drive, porque acho que falei isto no último podcast. Se calhar não, provavelmente não. Não sei porque é que estou a dizer isto, mas não interessa, vou dizer outra vez. Que é, este ano eu gostava de experimentar, gostava de jogar mais da minha coleção de Mega Drive. Porque é uma consola que eu gosto muito e que tenho muitos jogos que nunca tinha experimentado ou jogado, whatever. Um, e não gostava de não comprar mais até acabar todos os que eu tenho. Entretanto, já comprei mais. Este é um deles. Mas a cena foi: todos os que eu comprei, eu acabei. Que é bom. E é ótimo. E estão aqui dois que estão nessa situação. E este, o primeiro deles, era um jogo que eu já há montes de tempo que olhava para ele e pensava, esse jogo deve ser bem giro, deve ser bem nice, porque eu gosto do estilo. E pronto, nunca tinha tido a oportunidade de o comprar e jogar. Entretanto, finalmente aconteceu, que foi o quê? Foi o Super Fantasy Zone, que é a versão super do Fantasy Zone. Hã? E Fantasy é para a Zone. Mega Drive, não para a Super Nintendo. Não, é para a Mega Drive. Exatamente, exatamente. É um Ok? jogo super e é para a Mega Drive. Podia ser Mega Fantasy Zone, mas não, por acaso é Super Fantasy Zone. Uh, mas porquê? Porque é um jogo da Sega. O Fantasy Zone é um jogo originalmente de arcades, que também existe depois a versão Fantasy Zone normal para a Master System, provavelmente para outra coisa qualquer, I don't know. E pronto, depois existe esta versão para a Mega Drive, que é o Super Fantasy Zone, que tem gráficos melhorados. Não sei se tem mais alguma coisa a mais do que isso, mas é algo que eu gostaria de descobrir, porque vou querer jogar o Fantasy Zone original, porque curti bué deste Super Fantasy Zone. O que é que isto é? Isto é um cute 'em up, ou seja, um shoot 'em up, mas cute kawaii, kawaii 'em up, em que nós controlamos uma navezinha pequena, que é esta navezinha aqui.
que é o Opa Opa. Isto tem 6 níveis, 7 níveis, something like that. Não é muito difícil, é um jogo até relativamente acessível para um shooter. Os shooters normalmente são difíceis, como por exemplo este ano também já joguei o Empire of Steel para a Mega Drive, que é bem difícil. Este não é bem isso, não é bem o caso. Tem o seu challenge, mas é relativamente acessível. Depois tem um boss extremamente complicado, mas pronto, com calma faz-se. O que é que consiste o Fantasy Zone? Eu num dos meus vídeos de YouTube tinha explicado assim. Um coco, né? Imaginem uma linha, ok? À volta do coco. E nós andamos sempre nesta linha, ok? Ou seja, em vez de ser um plano daqui para aqui, é como se fosse uma cena que tu andas sempre à roda. É claro que só andas da esquerda para a direita, mas pronto, a imaginação também conta para alguma coisa, né? Pronto. Então, vocês andam à roda daquele cenário e de X em X metros ou distância, whatever. Não sei se está em milhas, se está em metros, os gajos não explicitam. Mas tem um mini-boss. Esses mini-bosses, nem vou chamar de mini-boss, mas um gajo. Esses gajos fazem spawn a outras coisas que vos vão atacar. E vocês têm que destruir esses gajos. E por nível há tipo 6 ou 7. E quando matam esses gajos todos, depois aparece o boss final desse nível. E isto é tudo bué da cute. É tudo bué da giro. Bué, pá, cheio de cores. É uma cena impressionante. De que é neste jogo? 92. Tem bué de cores e não sei o quê. Pá, e depois, no fim do nível, há esse boss. Quando matam o boss, passam para o nível a seguir, que em princípio há de ser sempre mais fofo do que o nível que vocês estavam anteriormente. Depois, a única coisa que o jogo faz, que eu não gosto muito, mas eu percebo, é uma coisa muito comum nesta época, que é no final existe uma boss run, ou seja, que vocês têm que matar os bosses todos antes de chegar ao verdadeiro boss do jogo. É uma coisa muito comum nesta época, portanto, I'm not gonna. Era uma forma muito fácil de dizer agora é que são elas. Right, e de prolongar o jogo. Super Castlevania 4 faz exatamente a mesma coisa do fim, e montes de jogos desta época fazem isso. Mas pronto, Super Fantasy Zone, muito fixe, um cute up by the look e um excelente jogo de Mega Drive. Recomendo vivamente, se conseguirem encontrar por aí, vale bué a pena. É bué de giro. Ok, e o gajo da Alfama não aparece aí? O gajo da Alfama? Não conheço o gajo da Alfama. Não. Não. Depois eu digo quem é o gajo da Alfama. Tá Como bem. estavas a falar de bué da É gajos que é assim, eu conheço um gajo da Alfama, mas duvido que seja o mesmo gajo da Não, Alfama mas que tu não é estás a um dizer. gajo da Alfama, é o gajo da É Alfama. o gajo da... Pois, o gajo não Depois conheço. eu Conheço um mostro gajo, mas... quem é o gajo da Alfama. Bem, então Alright. o meu próximo jogo, olha, podia ser o gajo da Alfama, que acaba por ser o personagem principal, mas não é. Vou-vos falar aqui deste Black Flag, Assassin's Creed 4 Black Flag. Mais um Assassin's Creed, né? Yeah. Infelizmente, mais Onde é que isso é mau? Pois, Não percebo. e infelizmente mais um Assassin's Creed. Epá, e este aqui, eu ainda vou jogando aos poucos quando tenho assim um tempinho que apetece-me desanuviar sem pensar muito. Até que tenho ouvido alguns podcasts enquanto jogo isto. Porque toda aquela fase em que quer apanhar os tesourinhos todos, fazer aquelas cenas todas, aquelas gimmicks que a Ubisoft também sabe fazer, que não fiz noutros títulos, fiz apenas no Assassin's Creed 2, e estou agora a fazer aqui neste Black Flag. Mas é curioso porque eu, quando começo a jogar Black Flag, pá, aquela primeira hora e meia de jogo, não estava a curtir muito da cena. Não é, porque é muito diferente de todos os outros Assassin's Creed, mesmo em termos de história e tudo mais. Joga-se numa área aquática, é água, sobretudo, né? Portanto, pouco terreno, pouca verticalidade, que era uma coisa muito própria de Assassin's Creed. E aqui não, aqui é estar a fazer a exploração de um mundo. Há poucos edifícios e tudo mais. Mas pá, é tão interessante, eles conseguem fazer isso de uma forma tão boa. E depois há outra coisa que me ajudou a gostar muito deste jogo, que foi uma série que nós os dois já vimos, que se chama Black Sails, Yeah. que é muito boa. Fogo, é bué da fixe, yeah. E estar a jogar isso é quase como estar a voltar a ver essa série
mas jogar nela, porque os personagens são as mesmas, as personagens são verídicas. Portanto, pá, é bué da fixe. Nem vou tanto aquilo que o pessoal normalmente diz, os combates com os barcos são muito loucos. É pá, sinceramente, não foi o São que me fixe, atraiu meu. mais. São fixe. É pá, é fixe, mas não é isso que faz o jogo. Não, não, E mas é já havia fixe. no Assassin's Creed 3. Já havia, numa escala menor, mas já havia, yeah. Mas gosto mais da cena da exploração e o cenário paradisíaco das Caraíbas. Acho que está muito bem construído. Há uma cena que eu tenho que dizer, que é... Pá, tu jogaste isso na PS3. Sei. Eu sei que isso foi propositado. Mas, um dia, se quiseres pede-me emprestado e joga o jogo na PS4. Dá para passar o save para a PS4? Não. Não sei, sinceramente. Não. Se desse até era fixe, que assim continuava a fazer cenas na mesma. Eu vou presumir que não, mas não sei. Mas é porque, tal como tu estás a dizer, em termos de ambiente da cena paradisíaca e não sei o quê, epá, a versão da PS4 graficamente é É melhor. natural. Exato. É mesmo bem melhor. A questão visual disso, há de ser melhor, claro. e para além disso, corre muito melhor do que na PS3 em termos de frame rate e isso tudo. Pá, não tem nada a ver. Olha, vou-te ser sincero, acho que é o Assassin's Creed com menos bugs e glitches que joguei até hoje. Também ao fim de 7 conseguiram, né? 7. 5, são 7. Esse já é o sétimo. Não. E um último. 1, 2, 3, 4, 5. É o sexto. É capaz, sim. Estás a contar com o da PSP? Não. Estava só a dizer mainline. E um apontamento interessante e que me deixou bastante surpreendido. A determinada parte, portanto, estamos a falar aqui 1700 e troca o passo, e são sobretudo, portanto, o exército, a marinha, aliás, a marinha britânica e espanhola, que está envolvida aqui neste processo das conquistas que estão ali a decorrer, mas a determinada altura aparecem os portugueses. E num momento muito curto, mesmo no fim. E está muito fixe o voice acting dos marinheiros portugueses. Mesmo em português de Portugal. E eu pensei, olha, vou aparecer portugueses, vou meter aqui brasileiros a falar. Pronto. Mas não, eles foram mesmo ao detalhe. Nice. A forma como o texto está escrito está bem interessante. Foi uma surpresa muito boa. E é aí que nós conseguimos perceber o quão ao detalhe eles acabam por ir. Já agora, qual é o próximo Assassin's Creed que tu vais jogar? É o Rogue. Ok. Ok, é justo. Porquê? Mas achavas que eu iria dizer o. Podia ser o Unity. Mas Ias realmente dizer faz para... mais sentido ser o Rogue. Ok. Tens o remaster, se quiseres. Não, mas eu já tenho a PS3. Ok. Alright. Eu já mesmo a PS3. Alright. Ok, então. A seguir, foi um dos jogos que eu mais gostei este ano. E até agora foram só coisas que eu gostei, mas acreditem que vêm coisas bittersweet. Mas um dos jogos que eu mais gostei este ano, e que quando eu fizer o meu top 10 há de estar alguns nesse top, duvido muito que ele saia de lá, para ser sincero. Não vai sair com a certeza absoluta. Absolutíssima. A menos que... Não, absoluta, não vai sair. Que é o Red Dead Redemption. Fónix, grande jogo, meu. Isto foi daquelas coisas bem à toa, é que eu estava aqui em casa e pensei, o que é que eu vou jogar? Apetecia-me jogar qualquer coisa, não tinha assim nada programado ou em vista para jogar. E lembrei-me, eu já tinha começado uma vez o Red Dead, mas nunca tinha levado aquilo avante. Pai, toda a gente diz que o jogo é bué da bom. Quando toda a gente diz que o jogo é bué da bom, já lá vamos a outro que não é bem assim. Mas quando toda a gente diz que o jogo é bué da bom, normalmente o jogo é pelo menos bom. E então fui buscar o Red Dead Redemption. Epá, e que surpresa agradável que eu tive com este jogo. Primeiro, jogo da Rockstar, Open World, e isso para mim é bittersweet. Pá, é mais ou menos. Não é bem a minha cena, fico sempre naquela de isto tem muita coisa para fazer, mas eu não quero fazer nada disto porque it's boring as fuck. Eu quero é ver a história do jogo e pronto.
Sou mais esse gajo. Embora aprecie o facto de ter movimentação na boa e tal, mas sou um gajo mais straightforward. Eu confesso Das que coisas. para mim é difícil resistir a essas coisas. Sou um bocado fácil nesse sentido. Alright, eu foco muito em. Pronto, em seguir a história do jogo, em acabar o jogo e fazer aquilo que é necessário para conseguir isso. Por isso é que acabaste o Death Stranding mais rápido do que eu. Right! Exato. E mesmo assim demorou 35 horas ou something like that. Este não durou nem pouco mais ou menos tanto quanto isso. Mas ainda assim, é um jogo grande, deve-me ter demorado para aí umas 15 horas, talvez, a acabar. Um pouco mais do que isso. Graficamente, e é uma coisa de notar que é, para mim os gráficos não são super importantes, mas há muitas vezes em que os gráficos são surpreendentes. Não quer dizer que eles façam ou não façam o jogo, não tem nada a ver com isso, mas fogo, às vezes um gajo vê gráficos e fica uau, incrível. E este foi um desses, porque por isso simplesmente estamos a falar de uma PS3, man. Estamos a falar de um jogo de 2010. Acho que é de 2010 o jogo. Acho que sim, acho que sim. Estamos a falar de 2010. E tu ainda hoje em dia, pelo menos eu, numa televisão fixe, ficas tipo, uau, que fixe, meu. Ainda está bué atual. E portanto, agora com o Red Dead Redemption 2, não sei como é que há de estar. Deve estar fantástico. Uh, Aliás, dizem que é em termos gráficos, é dos jogos mais surpreendentes que foram lançados nos últimos anos. yeah. Epá, deve ser incrível. Já este me surpreende bastante. E eu vou falar de outro jogo mais à frente, também de PS3, que uma coisa tem que ser dita, que é... pá, antigamente eu não dava importância nenhuma a isso, mas uma boa televisão, principalmente nestes sistemas PS3, PS4 e tal, faz muita diferença ahm, na- pá, no aspecto visual do jogo. Pode não ser a diferença entre gostares do jogo ou não, não tem nada a ver com isso, mas é uma experiência diferente e é mais agradável quando tens uma televisão que consegue tirar partido do jogo. Mas Uh, olha que pode, desculpa só interromper-te aí nesse ponto, só para acrescentar, mas olha que pode fazer toda a diferença, pode fazer a diferença entre tu ficares mais um bocadinho a jogar, tu dares mais uma oportunidade ao jogo quando ele se calhar não está a ser tão bom, ok? Ou uhum. quando ele está a ser bom, dar muitos pontos extra. Os olhos são e sempre foram e sempre serão os primeiros a comer. Yeah. Exatamente. Pá, e lá está, quanto melhor for a experiência nesse sentido, melhor. Lá está, não é, pelo menos para mim, a diferença entre não gostar do jogo ou gostar, mas pode ajudar bastante, como tu estás a dizer, a teres uma experiência melhor com ele e até dares-lhe mais pontos. Eu sou sincero, eu não tenho pudor nenhum ou vergonha nenhuma, porque às vezes não estou a dizer que seja o teu caso, mas há muita gente que tem este tipo de discurso porque tem um bocado de receio de dizer que os gráficos é que conta ou que o aspecto é que conta. Eu não tenho pudor nenhum Yeah. em dizer, meu, conta, bué, conta muito, muito, muito mesmo. Dou-te um pequeno, muito, muito pequeno exemplo. Eu tive que começar, pá, umas 4 vezes o Final Fantasy VII até à quarta de facto levar o jogo avante, porque na altura em que o joguei fez muita confusão e estava-me a custar muito aquela cena visual aquelas cabeças inchadas dos bonecos que não me dizia, não estava a conseguir. Depois lá consegui ultrapassar isso e entrei na cena. Ok? Yeah. Pá, lá está, não é pela saúde do pudor, pá, sou sincero, os gráficos, sinceramente, para mim não fazem o jogo, mas ajudam muito. Por exemplo, eu acho que, só dando aqui um exemplo muito rápido, também para não estar a perder muito mais tempo, ainda quero só dizer só mais uma coisa sobre isto, mas quando saiu o Gothic 3, ok, era sem dúvida nenhuma o jogo mais bonito que havia no PC. Pá, mais bonito que o Oblivion, pá, sem dúvida o jogo mais bonito que havia na altura. Até sair o Crysis. E isso ajudou bastante a eu gostar do jogo. Porquê? Porque o mundo todo, e o mundo também estava muito bem construído, mas o mundo todo, visualmente, era fabuloso. Ok, e isso ajudou a também gostar bastante do jogo. Só mais uma última coisa sobre Red Dead Redemption. Isto tem o fator Mass Effect 2, que é um fator muito mau, que eu detesto, que é o jogo começa aqui e a história começa aqui. Daqui até aqui é missões secundárias encher chouriço para conseguir terminar o que está aqui no fundo, que é o começo disto aqui, ok? Portanto, está aqui, a história principal está aqui nas duas pontas, ok? Odeio isso, mas
Pelo menos, e tal como o Mass Effect, porque é assim, há jogos que fazem isto bem e há jogos que fazem isto mal. O Mass Effect e este são dos jogos que fazem melhor isso. Porquê? Porque tudo o que está no meio acaba por ser interessante. As personagens estão bem construídas, as sidequests estão bem construídas, nós acabamos por nos relacionar com os personagens, de querer saber, blá, 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 blá. Isso é fixe. E pronto, é isso. O Red Dead Redemption. Mas só aqui para dar algum contexto a quem possa não perceber, estás a dizer do género, uma história de que, olha, mataste o meu pai, agora o fim da história vai ser eu matar a ti. Yeah. E é o que acontece no meio, é isso? Imagina, Dentro desse sentido. no É início só o gajo matou o teu sem- pai, estás a ver? Olha, por acaso não sabia. O teu objetivo. o teu... Não, mas não é. No fim, tu queres matar o gajo que matou o teu pai. Estás a ver? Tudo no meio vai ser tu à procura do gajo que matou o teu pai. Estás a perceber? Sim, mas eu pelo menos acho que isso acaba por ser uma linha argumentativa que. Eu gosto mais um dia que jogues os Yakuzas. Em que é Ok. assim. Olha, o Yakuza 0 começa assim. Tu vais começar pelo 0, não é? Porque é o primeiro. O Yakuza 0. Não, por acaso vou começar mesmo pelo Yakuza só. Depois que o 0 saiu depois. Mas o Yakuza 0, só para vos meter em contexto, começa assim. Ai tal, fogo, houve um assassinato e vocês são culpados pelo assassinato. E eu, logo no início, pensei: bem, isto vai ser o jogo todo a tentar descobrir quem é que me culpou pelo assassinato e não sei o quê. Não, man, passado uma hora já sabes quem é que foi, já andaste à pera com o gajo, já destruíste a facção do gajo e agora já há mais 3 plot twists e daqui a 10 horas há tipo 4.000 plots diferentes e 17.000 plot twists. É uma cena Estou a bué da perceber louca. assim. É muito mais tipo, tem um enredo bem engaging, estás a ver? Tu estás sempre. É bué da louco. Mas pronto, siga, Red Dead.